Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Cordeiro aqui da Travel Tech Hub falando. Vamos começar mais um Travel Tech Talks, ou seja, uma conversa aqui com especialistas e hoje a gente tem aqui o prazer de receber Érico da DataSpock. Bem-vindo, Érico. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho mais aí desse mundo de inteligência artificial e machine learning, como a gente pode utilizar os dados aí e usar essa inteligência aí para entregar uma melhor experiência no final das contas para o cliente, para as pessoas e que a gente consiga conseguir trabalhar com uma vantagem competitiva. Legal, excelente. Hoje, o convite aqui foi para o Érico e a gente tem um tema principal que é um pouco polêmico, eu diria, né? Por que os projetos de dados e inteligência artificial falham? Né? A gente vai falar um pouquinho o inverso aqui, né? Caso de sucesso, a gente aí tem o buzzword de AI, agora tudo é inteligência artificial, mas a gente virou um pouquinho para falar sobre por que eles falham, né? E aí o pano de fundo da conversa é um dado interessante, talvez até um pouco triste, mas interessante, em que a Gartner aponta que 85% de projetos que envolvem inteligência artificial falham. Né? Então, nada mais justo do que trazer um especialista para falar um pouco disso. Né? Então, antes da gente mergulhar nesse tema, Érico, me conta sobre DataSpock. Né? Você é sócio fundador, o que você faz e o que a DataSpock faz, por favor. Boa, eu sou um dos co-founders da Datspock, que é uma plataforma que utiliza a inteligência artificial para criar soluções hiperpersonalizadas para o mercado de varejo e destravar o potencial dos dados proprietários para oferecer uma experiência personalizada e para o que usuários buscam e utilizando modelos de inteligência artificial. Hoje a gente possui uma plataforma que consegue acelerar a implantação de modelos de inteligência artificial em até 10 vezes do que comparado com o mercado tradicional. Isso tudo feito de uma forma mais simples, acessível, né, e menos complexa, que justamente é o propósito também do nosso tema aqui, que é uma das grandes questões de se fala muito de projetos de AI, né? Eu acho que a gente viveu um 2023 ali, um hype da AI, e para esse ano de 2024 se fala muito de como é que vão ser os resultados, né? Cadê o retorno da aplicação dessas inteligências? Então, acho que hoje o papo vai ser muito bom para a gente poder falar que, por incrível que pareça, um dos principais motivos desses projetos falharem, muitas vezes nem estão linkado à tecnologia, mas muitas vezes linkado a questões muito mais tradicionais, né, linkadas a pessoas, a processos e definição de casos de uso do que simplesmente a tecnologia. Legal, que interessante. É, interessante porque você dizer que existe uma aplicação facilitada, né? Ou seja, 10 vezes mais rápido. Talvez seja essa uma das dúvidas aí que a gente vai sanar, né? De maneira geral, os clientes que vocês atendem, eles buscam vocês para quê exatamente? Assim, para estruturar, para criar, para melhorar? O que eles buscam? Assim? Existem vários tipos de clientes, né? Clientes que querem sempre serem pioneiros, né? E estarem buscando esse tipo de solução para poderem ter uma vantagem competitiva frente a concorrentes, né? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos. A gente tem também grandes empresas que buscam também trazer através da nossa plataforma, se utilizar dela para ganhar uma maior produtividade dos seus times de tecnologia, né, de dados, e simplesmente também por conta da gente ter essa proposta de valor, onde a gente consegue entregar modelos ali treinados com dados proprietários de uma forma mais rápida e simples, simplesmente para a gente poder testar, né, validar, colocar realmente ali para rodar em produção, né, ter a prova para colocar de uma maneira mais rápida, e aí sim validando que se aquela tecnologia está entregando o valor real, a gente começa daí a trabalhar num projeto mais robusto, né, Alexandre? E aí,
já entrando um pouco do tema, né, principal que é do papo hoje, né, falando de quais são os motivos, né, que projetos de AI falham, eu trouxe 4 principais razões, né, que projetos de AI falham, né. E vou começar falando um pouquinho do primeiro, que para mim acaba sendo um dos principais, que é a falta de objetivos claros, né. Então, para que eu vou utilizar aquela tecnologia, né? Então, hoje a inteligência artificial é uma tecnologia muito poderosa, né? Mas a sua aplicação sem um problema comercial bem definido e objetivos comerciais claros não é suficiente para se alcançar o sucesso, né? E cada vez, a partir da solução para um problema comercial indefinido, né, as empresas devem começar a determinar qual é o problema comercial que ela quer resolver, né, em seguida definir se as técnicas e ferramentas de AI pode ajudar a resolvê-lo, né. Então eu sempre trago um pouco, né, que o desenvolvimento de um projeto de AI, né, ou construção, ou treinamento de um modelo, são de uma natureza experimental, né? Então pode exigir um longo processo de tentativa e erro, né? E além disso, né, existe um número crescente ali de líderes também que veem a tecnologia, a inteligência artificial não só como uma oportunidade, mas também como um risco estratégico, né? Quem aqui nunca se questionou, né? E se o meu concorrente, os novos operadores ali descobrirem AI antes que nós, né? Isso acaba causando, né, uma corrida para o uso da inteligência artificial, muitas vezes sem planejamento adequado e até mesmo sem necessidade, né? Acaba sendo aquilo que a gente chama de um viés da métrica de vaidade, né? Implementar uma tecnologia sem uma aplicabilidade clara, sem conhecer o impacto dos resultados que aquilo pode levar, né? Então é um gap ali grande que existe do desenvolvimento e que de fato é aplicado no negócio efetivamente. O segundo ponto que eu gostaria de trazer também, Alexandre, que acaba sendo a qualidade dos dados, né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que vão trazer, vão aplicar alguma tecnologia, mas para a gente poder criar um modelo que ele seja robusto, a gente precisa ter o input também de dados que sejam confiáveis, né? Que sejam dados de qualidade, que sejam dados que tenham segurança e integridade, para a gente poder trazer e criar um modelo em que na ponta seja um modelo que entregue algo que seja confiável, né? Então, é muito importante a gente entender, saber como a gente acessa esses dados e quais são a qualidade desses dados que a gente pode fazer. E dependendo dessa qualidade, existe várias maneiras também de resolver, né? A gente pode olhar para enriquecimento de dados, tratamento de dados, a gente pode contornar algumas dessas razões que pode causar aí uma dessas falhas na aplicação dos projetos de dados. O terceiro ponto, Alexandre, é a falta de colaboração entre as equipes. Esse é algo muito usual que acontece não só com o trabalho de implementação de tecnologia de dados, mas acaba sendo muitas vezes o gap entre o time de dados e a área de negócios, né? Isso acaba acontecendo muito, né? Entre quando um time não conversa entre si e muitas vezes o projeto inicial lá que foi pedido pelo time da área de negócio não é o projeto que está sendo executado e não está tendo sintonia entre as equipes, e isso acaba prejudicando o resultado. E o quarto e último, que é uma das principais razões, é a falta de profissionais qualificados no mercado que trabalhando com esse tipo de tecnologia, né? Então demanda muito, provavelmente muitas das pessoas que trabalham com tecnologia devem ter sofrido para contratação aí de desenvolvedores, engenheiros e tudo mais de tecnologia, e não é diferente quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de inteligência artificial. São profissionais que são difícil de achar os profissionais com essas qualidades e competências, e também profissionais que acabam entregando produtos, né, e soluções que realmente estejam entregando valor. Legal, interessante. Obrigado, Érico. Acho que eu tenho uma surpresa aqui, né? Eu imaginava que seria orçamento ou
complexidade, né, de se manipular dados, enfim. Mas, teoricamente, são 4 fatores aqui que eu acho que tem maior capacidade de controle, né? Ou seja, o controle está na mão da corporação, muitas vezes, né? O objetivo em saber por que se está buscando um parceiro nesse sentido, uma solução, a qualidade dos dados, que é absolutamente total responsabilidade da empresa, né? Então, como lida com os dados, mas como organiza, né? Antes de ir para um projeto de AI, enfim. Uma coisa que eu vejo muito, e aí já não é surpresa, mas é a falta de colaboração de times, né? Muita operação em silo, eu faço muito bem o meu papel aqui dentro da minha área, mas quando eu passo o bastão, eu já não tenho visibilidade ou não vou colaborar tanto, né? Enfim. E, por fim, falta de profissionais, né? Eu acho que, como você bem falou, e a Panrotas também publicou o artigo que a gente colaborou sobre tendências, e alguns profissionais, principalmente ligados a dados, dizem que esse é o ano da criação do caso de uso, né? Da aplicação daquilo que era um hype, talvez continue ainda sendo hype, mas acho que a gente vai ter uma prova real aí esse ano. Então, a parte da surpresa são coisas teoricamente simples, né, que estariam no controle das corporações, mas não estão, né? Não é tão simples assim, certo? E aí, quando a gente fala desses dados, né, imagina então a gente traz também uma insegurança para as corporações, né, e até mesmo porque, imagina, se existe grande. Quando a gente está inovando, a gente está lidando com incertezas, né? Então, Claro. são muitos testes e erros, né? Então, não é algo trivial em que eu vou desenvolver e aquilo lá vai resolver totalmente o meu problema. A gente vai é um processo, é uma jornada de construção. Então, a gente traz muita insegurança, até mesmo por parte das corporações, por conta de ser complexo também, e também pelo alto custo para implementar esse tipo de tecnologia, né? Hoje, se a gente for ver assim, para implementar um time, montar um time de data science, né? A gente vai precisar de um analista de dados, do engenheiro de dados, a pessoa de machine learning, o data science, que a gente sabe que hoje esses profissionais no mercado acabam sendo muito caros. Então, isso acaba sendo também trazendo essa certa insegurança. E até mesmo quando a gente está terceirizando esse processo de implementação, quando a gente vai trabalhar com os times internos das empresas, as pessoas internas também têm a insegurança em que aquela tecnologia ela vai daqui a pouco substituir o trabalho dela. O que é muito pelo contrário, ela vem para ajudar no processo de decisão, ajudar na questão de produtividade e que vai ser, daqui a pouco pode ter que se adequar, mas que aquela tecnologia ela vem para alcançar resultados que eram ainda, vamos dizer assim, inimagináveis ou inalcançáveis, né? Sem aquela tecnologia. Então, parte é um pouco também de uma questão educacional e cultural e que a gente está num processo ainda que eu acho que ainda tem um processo bem longo por conta das empresas que vai ser um trabalho que precisa ser feito. Boa. E aí, te escutando, eu acho que a gente já vira um pouco, né? O que eu quero dizer. 85% aproximadamente dos projetos que envolvem inteligência artificial e dados falham, segundo Gartner. E o restante? Tem alguma boa prática que você aí, como expert, tenha vivenciado nos projetos que vocês atenderam ok, eu quero estar do outro lado da estatística, eu quero ter sucesso, mesmo que eu precise investir, ou mesmo que eu precise esperar um pouco, né? Porque, como você falou, inovação é tomar risco controlado, mas é estar num cenário de incerteza, mas tem um futuro promissor, né? Então, como a gente sai dos 85 e vai para o outro lado da estatística de sucesso? Boa, boa. Acho que tem alguns pontos legais assim que eu posso levantar, que é para a gente não estar entrando nessa estatística, né? E o primeiro passo para começar a construir um produto de AI, né, como qualquer outro, é esclarecer o que nós estamos construindo, né? Então a gente inicia pela proposta de valor, né? É definir uma proposta de valor do produto sem vincular a inteligência artificial. Acho que isso é um hack bastante bacana, que é, sem o uso da tecnologia, eu entender o que eu estou construindo, né? Então,
certificar que o benefício da solução que oferece ao usuário em comparação com outros concorrentes seja um argumento convincente para a inteligência artificial, né? Então, isso é fundamental, né? E está ligado ao fato de você usar, não está ligado ao fato de usar AI ou não, né? Então é muito importante que você perceba que a inteligência artificial está apenas aprimorando a proposta de valor, né? Então fornecendo um ou mais benefícios, reduzindo o custo para o usuário, fornecendo soluções mais rapidamente, dimensionando para diferentes usuários que você possui, ou seja, automação, assistência, personalização, né? Não é a pílula ali principal que você está vendendo para os pontos problemáticos dos usuários. Para ser bem franco, né, o usuário não se importa se está usando inteligência artificial ou não. Ele se preocupa com a dor do que está vivendo, né? Qual é o problema que realmente eu estou resolvendo do meu usuário, né? Isso meu produto resolve essa dor com mais benefício em comparação com outras soluções, né? Então, uma dica assim bacana que eu possa entregar definir, né? Um produto é um pacote de recursos, né? Basicamente que satisfaz um caso de uso, né? Que se refere aos principais motivos pelos quais as pessoas, né, escolhem o produto, né? Então, o caso de uso, eles são compostos, todos os casos de uso, eles são compostos basicamente por 5 perguntas, Alexandre. Qual é o problema que você está resolvendo? Quem usa o seu produto? Por que eles usam esse produto? E qual é a alternativa e com que frequência eles usam esse produto? E aí sim eu vou entender, respondidas essas perguntas, o quanto que essa tecnologia, o quanto ela consegue alavancar esse processo de proposta de valor e o quanto que eu consigo entregar para o usuário final. Excelente. E o que, assim, tentando materializar esse nosso papo, né, dentro do que você pode compartilhar, obviamente, você tem casos de uso, a gente falou aqui de casos de uso, né, satisfazer casos de uso, o que você pode, dentro do possível aí, dentro do compliance, publicar para a gente aqui e falar um pouquinho sobre o que de fato virou produto ou que de fato resolveu alguma dor aí de clientes de vocês. Bacana. Eu acho que hoje a grande maioria das pessoas e de empresas, né, o que elas estão buscando? A hiperpersonalização, ela já não se tornou uma vantagem competitiva, né? Ela já é uma expectativa do usuário final e do cliente, né? Então, existe caso de uso que eu posso até fazer analogia aqui com o setor de turismo, né? Que é basicamente o que as pessoas estão buscando é destravar basicamente o valor dos dados proprietários, né? Que são os dados em que aquela empresa ela é proprietária, para oferecer recomendações personalizadas com base a preferência, histórico de viagens dos usuários, por meio de análises obtidas por ferramentas de Big Data e tudo mais, para que isso possibilite que sejam entregues experiências de viagens mais satisfatórias e memoráveis. Então, hoje, o que a gente tem visto empresas buscar é empresas que trabalham com uma gama de produtos ou um portfólio de produtos, né? Em que ela basicamente está tentando cruzar com essa base de clientes que muitas vezes já são clientes que já faz algum tempo que não compram, ou para oferecer um upsell, um cross-sell para aquela base, mas não simplesmente para mandar para toda a base, mas sim oferecer ofertas contextualizadas, né? Então, se o Alexandre gosta de ir para a praia surfar e tudo mais, ou não gosta do frio, eu não vou oferecer uma viagem para ele, uma viagem de inverno, né? Eu vou oferecer uma viagem, daqui a pouco, promocional lá, que surgiu para o Nordeste, alguma coisa para ele curtir uma praia, fazer o hobby que eu sei que ele gosta, então oferecer uma oferta mais contextualizada. Então basicamente esse perfil de empresas que tem buscado, não somente na área, logicamente, de turismo, né, mas como na área de saúde, né, para poder entender aquele cliente que fez uma consulta com um médico, né, entender qual é, daqui a pouco, a probabilidade daquele cliente que fez aquela consulta de converter em uma cirurgia ali eletiva, que daqui a pouco que ele está buscando, para entender como é que eu entendo
todos esses clientes, eu organizo eles no meu funil. Quem é que está no topo de funil, no meio de funil ou no fundo de funil para eu poder oferecer uma oferta muito mais personalizada, né? Então, é esse tipo de demanda que a gente tem tido, né? Muitas vezes de empresas que têm muito dado, né? E muitas vezes não sabem o que fazer com esse dado. Então, isso acaba sendo muito importante não só para o cliente, né, mas também para poder trazer para o time de marketing ou para o time de venda informações que ajudem no processo de decisão. Então, a tecnologia ela não faz nada sozinho, né? Ela vai trazer muitas vezes insights, né, que vai ajudar no processo de decisão para que ali eu tome algumas decisões que não sejam muitas vezes nos feeling, mas que eu consiga trazer decisões ali que sejam mais assertivas e que sejam com menos vieses também. Muito bom. Eu sempre falo, a tecnologia ela facilita, ela não é o fim, né? Então, use como uma facilitadora e uma geradora de valor, não sozinha, ela não vai resolver nenhum problema. Érico, eu tenho certeza que no mercado de viagens a gente tem muita aplicação potencial, né? Muito do que você estava falando, personalização, hiperpersonalização, e a gente deixa muita oportunidade em cima da mesa. Eu tenho segurança em dizer que é, talvez o mercado de viagens seja um dos que mais precisa e usando, aplicando, vai ser um dos que mais vai colher fruto aí dentre os vários mercados, vários segmentos aí de serviços. Não tenho dúvida, até eu tenho alguns dados aqui, né, um pouco desse mercado de AI voltado para o setor ali de turismo, né, que tem uma previsão de ultrapassar ali 1,2 bilhões de dólares até 2026, né, de acordo com o relatório da Industry Arc, né? Então, Uhum, existe também uma pesquisa da Oracle, né, que ele traz ali que 83% dos viajantes brasileiros querem que os hotéis ofereçam tecnologias que minimizem o contato com a equipe e com os outros hóspedes, né? Então, que bom uhum, eu chegar no hotel e já daqui a pouco ter aquela experiência personalizada, já receber daqui a pouco qual é dicas ou processo de decisão ali de passeios personalizados que já estão atrelados ao meu hobby, eu começo preferências com algumas dicas em que vai me ajudar eu ganhar muitas vezes ali tempo, né, e que eu consiga curtir da melhor maneira, né? Também dentro desses respondentes, também 95% desses respondentes, eles estão interessados em que os hotéis usem seus dados e AI para oferecer ofertas mais relevantes, né? Então, personalizadas e que traga, vamos dizer assim, uma experiência diferenciada, né? Então, é um pouco do que eu comentei no início do nosso papo, Alexandre, que usar hoje em dia esses dados comportamentais para entregar essa oferta personalizada acaba não sendo mais essa vantagem competitiva que a gente fala tanto, né? Já é uma expectativa do cliente. Hoje, o cliente, quando acaba não recebendo aquela personalização, algo que ele vê que acaba não sendo simplesmente para ele, não está contextualizada aquela oferta, acaba, vamos dizer assim, trazendo uma certa frustração. Então, a gente tem diversos mecanismos ali para conseguir contextualizar, para conseguir entender, basicamente, ter um entendimento melhor de base, né? Entender costumes, né? Comportamentos da minha base de cliente, o perfil, geografia, para que a gente consiga cada vez mais entender essa base, poder fazer cross-sell, oferecer produtos upsell para poder basicamente conseguir rentabilizar, principalmente porque hoje a gente vê o preço ali para adquirir novos clientes, né? Cada vez subindo mais, o Google, Meta performando cada vez menos, né? Então a gente vê uhum. o custo de aquisição dos clientes subindo. A gente vai ter possivelmente no futuro próximo agora a questão do fim dos cookies, né? Por parte do Chrome, que isso vai acabar também dificultando ainda mais a gente poder entregar uma oferta personalizada. Então, toda Uhum. essa contextualização traz para mais evidência essa questão do uso desses dados proprietários, em que muitas empresas têm uma base grande, mas muitas vezes não sabem como utilizar. E aí, empresas, enfim, como a Datspock, como outras empresas, estão aí justamente para poder
ajudar a destravar esse valor e conseguir dar o primeiro passo de começar a fazer alguns testes ali, conseguir performar e entregar não só valor, mas também conseguir construir essa vantagem competitiva frente aos concorrentes. Muito bom, muito bom. Érico, então, para as pessoas que estão ouvindo aí, ou assistindo e ouvindo, como que eles dão o primeiro passo falando contigo? Você está acessível aonde? Site DataSpock? Me dê os caminhos aí. Boa, pode acessar www.datspock.com, lá também pode chamar, vai ter um link do WhatsApp lá que vai cair direto para o time de atendimento. Também pode me acessar ali, Érico Freitas, direto no LinkedIn, pode me chamar por lá também, a gente pode bater um papo. Acho que principalmente a gente está totalmente disponível para poder entender um pouco mais, entender, vamos dizer assim, fazer esse primeiro diagnóstico para entender um pouco mais de as pessoas têm muita dúvida, né, de o quanto de dados que eu preciso ter para poder construir alguma coisa, algum modelo de inteligência artificial e que realmente eu consiga utilizar. Então, isso não existe nenhuma pergunta assim binária, né, de sim ou não. A gente tem que fazer esse entendimento, construir, fazer esse diagnóstico, e a gente está totalmente disponível para poder fazer esse diagnóstico para as pessoas que queiram entender casos de usos, entender onde daqui a pouco pode ser aplicado. A gente vai ser super transparente para poder conversar e construir algo. Eu acho que é algo que é construído a quatro mãos, né? Não é algo que é construído pelo nosso time técnico, não é construído somente pelo time da empresa, é algo que é construído em conjunto, e a gente vai estar disponível aí para poder bater um papo e poder ajudar com esses desafios aí referente à inteligência artificial. Muito bom. Érico, queria agradecer em nome da comunidade Travel Tech Hub e do Panrotas também, que está com a gente nesse grande projeto. Agradecer pelos teus insights, acho que foram valiosos, né? A proposta aqui é a gente não só problematizar, mas entender os porquês, né, dessa estatística relevante sobre falhas, mas, claro, virando a página sobre quais são algumas das boas práticas para a gente realmente está desse outro lado da estatística aí, do lado do sucesso. De verdade, queria te agradecer bastante e te convidar para sempre estar aqui próximo da nossa comunidade e dos vários clientes potenciais aí, porque, de novo, eu acredito muito em dados e ainda mais agora com essa propagação chamada hype aí, eu acho que a gente vai criar bons casos de uso de agora em diante. Legal, eu fico totalmente à disposição, te agradeço o convite aí, estou aberto a bater um papo para conhecer um pouco mais dos desafios desse setor. A gente é um setor que tem um potencial imenso, muitos dados ainda para serem explorados, existem dados públicos ainda que a gente pode cruzar com esses dados proprietários, e estou sempre à disposição para bater um papo, para tomar uma cerveja. Eu acho que essa é a ideia, e que a gente possa falar um pouco mais desse tema e que quebre um pouco de algumas barreiras para que as pessoas realmente consigam cada vez mais dar esse primeiro passo e consigam realmente utilizar a tecnologia e a inteligência artificial ao seu favor. Muito bom. Érico, obrigado mais uma vez, obrigado ao time da DataSpock, todo mundo que está ouvindo, fiquem mais do que à vontade, acho que tem uma intimação aí para falar minimamente com o Érico, convidá-lo para uma cerveja e tenho certeza aí que vão ter bons frutos em projetos. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente e até o próximo Travel Tech Talk. Valeu, gente. Um Valeu! abraço.